tô dirigindo o carro, daqui a pouco eu vou dar uma parada e vou fazer esse vídeo. Eu quero provar com A mais B para vocês. Na congregação cristã tem mais evangelho do que no meio calvinista. Vamos lá, vocês vêm, concluem, vê o que eu vou dizer. Eu também tenho um conselho para falar depois no final, né, a respeito desse mesmo posicionamento, sobre ter ou não ter evangelho dentro da congregação e sobre o próprio calvinismo, o que está aparecendo. E vou também mencionar a respeito da conferência. Também liga e conecta esse assunto. Para mais esse vídeo, compartilhe se você achar que tem coerência, se tem equilíbrio, porque era de observar, tem que ser equilibrado. O equilíbrio, tá ok? Maravilha? Dito isso, compartilha com seus irmãos da CCB. Paz de Deus, a graça e a paz de Cristo. Tamo junto. Eita glória! Eita glória! Bom, sem muitas cerimônias, assim que eu gosto, sem muitas cerimônias, tentar ir direto ao ponto, apesar de a gente dar uma viajada ali. Mas vamos ali, armadilha preparada pra você. Armadilha preparada pra você. Antigamente, quando cresci, né, na verdade, eu sou músico. Desde os meus 12 anos, nasci dentro da congregação de segunda, terceira geração. Meu pai é cooperador de jovem desde quando eu me lembro por gente. Mas naquela época a gente recebia a repreensão se você ousasse cantar o Eram Sem Ovelhas. Avulso, nem música gospel, nem pensar, isso aí já era considerado avulso, né? Bem, o que eu venho falar aqui nesse vídeo hoje é sobre o que nós estamos vendo. Contra fatos, não argumentos. Não adianta distorcer, fazer malabarismo para justificar os seus desequilíbrios, seus extremismos, seus ataques. Porque eu vivi do outro lado, vivi no meio dos críticos desequilibrados que estão no calvinismo, que vivem essa prática de intolerância contra o próximo, contra o seu irmão, com modus operandes de joio. Sabe que a lógica do joio, eu estava vendo outro dia, as raízes dele são mais profundas. E muitas por exemplo, toda planta tem as suas raízes e ela se alimenta do minério, de tudo que é necessário para ela se fortalecer, que está no solo. E o joio, com as suas raízes, atrapalha desde o nascimento, ele impede a robustez. Existe esse estudo científico comprovado. Sabe? É incrível, porque enquanto a gente está imaturo, você não enxerga. Eu passei para aquele lado extremista, eu virei também, perdi mais de 300 amigos na época no Facebook, assim que eu virei, porque eu conheci o evangelho em 2020, não fui porque eu não conhecia crítico. Em 2021 eu conheci os críticos calvinistas, me apaixonei pela dor, porque era muito gostoso você ter alguém para macetar. Só que isso não é evangelho que transcende as veias. Isso não é ser crente. Isso não é mostrar os frutos do crescimento no caráter de Cristo, nunca. A Bíblia diz isso ao contrário. Jesus serviu, Jesus deu a ceia, Jesus lavou os pés aos discípulos. Em que isso não seria trabalho do servo? Porém, é isso que Jesus demonstrou. Olhe para o próximo, ele sendo rei, mestre, Deus. Olhe para o próximo como maior a você, não como menor. E os extremistas, os calvinistas, qualquer outro extremista ou fanático olha o outro como inferior, não superior. Por isso que a prática já demonstra, né? Você viu o que está acontecendo aí? Quem não está por dentro, né? Fizeram a conferência aí dos reformados, que é a conferência Livres em Cristo, né? Que tá, vamos redefinir, livres na calvinolatria. E eles estão mostrando, esse é o fruto do espírito que está transcendendo, o espírito de Calvino, o espírito daquele que levava sangue nas mãos na perseguição contra os próprios Batista ou Anabatista, salvo engano, que tinha rancor, raiva. Esses são os frutos desse tal conheci o evangelho. Agora você prova para mim qual é esse evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho genuíno. Irmãos, eu não estou voltando para a congregação, deixa o cara aqui. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Eu fui salvo lá dentro da congregação. Não foi calvinismo que me clareou a mente para o enrijecimento, cauterização de uma doutrinação que parece ser lúcida, mas é doente. Não é isso. Olha os frutos. Agora estão, né,
Agora vamos para a conferência. Vamos... com licença, acho que eu fiz um... lembram, gente? Lembra daquela música, daquela menina que explodiu, da Ayumi? Quer ver? Ó, deixa eu encontrar nesse outro aparelho aqui, que eu fiz um print ontem para olhar as letras, né? Ó, vamos ver aqui. Acho que tá aqui, ó. Ó, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Ó, eventos para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos. Ela tá falando da conferência ali, nesse caso que nós estamos comentando. Estocamos o maná para nós mesmos. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. Sabe o que a serpente disse para Eva no jardim? Se você comer dessa fruta, vocês serão como Deus. Sabe quando, antes da queda do homem, todo mundo olhava para Deus, glorificava a Deus, vivia para Cristo e Deus, né? Que tudo ali era voltado para Deus. Só que na queda aconteceu exatamente. A serpente não mentiu, gente. A serpente não mentiu. Ela só falou assim: se você comer da fruta, vocês vão olhar para você mesmo, porque vocês serão como Deus. Porque aí você olhando, e as escrituras falam, você olhando para o seu coração, para o seu ego, veja essa palavra, você olhando para o seu ego, você vai fazer de você mesmo o seu Deus. Você vai defender você, a sua honra, a sua reputação, desde que você olhe para você, porque você é o seu próprio Deus, seu coração é o seu próprio Deus. E é isso exatamente que os reformados viviam, batendo em cima. Não siga o teu coração, temos que combater os pecados. A congregação não conhece o evangelho, a congregação não sabe o que é pecado. É um monte de coisa que eles falavam e eles caíram na mesma. Agora configura, amanhã vai ser a conferência. Nós vemos, tiraram aí o Josafá porque criticou eles. Então, vocês veem se eles não estão se sentindo os arrogantes, prepotentes aí, sobre tudo. Capacidade deles é de decepar, eles estão totalmente inverso ao evangelho. Eles têm a régua com que eles podem medir o joio do trigo. E o que Jesus disse? Não tire o joio. Não tire, eu os separarei. Mas eles têm a regra. Vamos tirar o que nós achamos que é joio na nossa mentalidade. Só que o joio, o modo operandi que está aparecendo, são eles mesmos. Fazendo aqui, ó, eventos para nós mesmos. É a implosão. Outra parte que é o contrário. O evangelho, Jesus falou, ide por todo mundo. Sabe por quê? Ser crente para você mesmo não é ser crente. Ser crente dentro do cristianismo não é ser crente. Jesus não mostrou para as pessoas, fique aqui nesse grupinho, sirva aqui e cresçam, implodam vocês, faça evento para vocês mesmos, desenvolvam e cresçam vocês mesmos, seja egocêntrico, egoísta, coma vocês mesmos do que vocês plantarem vocês mesmos. Meu Deus do céu, o Josafá tem razão. Os caras só conhecem 5 pontos do calvinismo. Eles não conhecem a Bíblia. Eles não conhecem a lógica das escrituras. Entendeu? Aí vem assim, eu vejo lá na live do Thor que fez esses dias, acho que 3 dias atrás, salvo engano, até tá lá o meu comentário, se não excluíram. Eu marquei o 4 minutos, 3. Ele falando assim, levando as honras, né? Porque um dos que vai ali pregar no evento, que é o percussor desse movimento calvinista, inclusive extremado. Para mim, calvinismo não presta mais, entendeu? Porque se existe o extremismo, é porque aquilo ali não é saudável, aquilo ali é veneno. Alguém já viu falar assim, maneira no seu amor a Cristo? Siga menos Cristo, seja menos cristocêntrico. Você está demais. Sendo que o próprio Cristo disse, quem não amar pai e mãe, tipo assim, aquele amor que ele dizia, quem não amar a mim a mais que pai e mãe, não é digno de mim. Entendeu? E assim, quem não amar a mim e odiar o seu pai e sua mãe, porque o amor que ele representava sobre ter com ele, não se tratava de um amor, desse amor terreno e carnal, se tratava do amor que vale tudo, que é ele, a essência. Entendeu? Então, olha pra você ver. Então, aí naquele comentário ali, bem assim que tá no comentário, depois de todo o estrago que fizeram, quer dizer, não foi estrago. Sabe que a igreja, ela cresce e desenvolve nesse meio das dificuldades, e isso Deus e o Espírito Santo trabalha, tá? É o que está escrito, trabalha em todos os meios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o cooperar e operar de Deus que está acontecendo agora, nesse exato momento. Estão mostrando, caindo as máscaras
desse povo que enchia os peitos, estufava o peito de orgulho e dizia que estava conhecendo o verdadeiro evangelho. Conheceram o relampejo, igual eu disse no outro vídeo. Conheceram um flash e agarraram, mas era o flash que os 5 pontos da tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo, lhes apresentaram com gotículas de evangelho. E agora você é o dono do mundo, o rei da cocada, Coca-Cola no deserto. Entendeu? Aí o que ele colocou ali no 4 minutos ponto? Porque fulano é meu amigo, nós temos estreitado os nossos laços mais. Isso porque excluiu o outro. Excluiu o outro, que até onde serviu, e ainda ele ia pregar. Até onde serviu, ele valeu. Entendeu? Óbvio, todos nós temos ego. O outro também tem ego. Nós estamos batalhando contra isso. Mas eu quero levantar o ponto que é a falta do evangelho. Do evangelho transcendente. Depois falar da congregação. Porque vocês estão vendo a falta de evangelho desses que enchiam o peito e falavam, conhecemos o verdadeiro evangelho, e humilhavam, vocês não têm evangelho na congregação, vocês é isso e aquilo, entendeu? Aí, não, nós estreitamos os laços esses dias, e se viu a oração, irmã, a esposa dele falando pra ela, se viu a oração, que lindo, os dois se derretem. Ai, fomos fazer um devocional que dura 5 minutos, durou 20 minutos, e que coisa grandiosa, aí se derreteu. O que está escrito na música da Yumi? Fazemos tudo para nós mesmos. E o que eu disse? Olhe para vocês mesmos. Sirvam-se vocês mesmos. Vocês são os seus próprios deuses. Isso não é evangelho. A corrente contrária nunca foi evangelho. Isso é olhar para vocês mesmos. Isso é o evangelho de Lúcifer. No dia que derrubou Eva. O dia que ela comeu da fruta. Esse é o evangelho de Lúcifer. É o evangelho da prosperidade. Que só olha para você. É o evangelho que faz você ser o centro de tudo. Entendeu? Eu aqui estou falando pecado, todos somos pecadores, mas eu amo pecar e vou continuar pecando. Que essa doutrina lhes causa? Eles acham que estão imunes, se convenceram na mentira de tanto ouvir e repetir, estão imunes agora aos próprios pecados que tanto pregaram contra, e eles não estão produzindo frutos. Agora vem a parte pior, que vai desmontar tudo, e vocês prestem atenção. Júnior Refletir em Cristo fez uma bela de uma observação em 2 oportunidades nos vídeos dele, que dizia assim: eu estive congregando na Igreja Batista Reformada tal, X. Ele pode repetir qualquer hora. Ele disse na última live do Rogério da Fé Genuína, que teve antes de ontem. Josafá entrou, o Elton entrou depois, mas ele comentou, já tinha visto ele falar. Ele chegou a congregar numa Igreja Batista Reformada que tinha 80 membros, tinha 80 irmãos, ex-CCBs na época. Uma festa, uma alegria, porque eu vivi tudo isso aqui. Vivi aquela aglomeração. Presta atenção no que eu vou falar agora. Analise se não faz todo sentido e mostra que prova dos frutos que não houve transformação e regeneração. Se caiu essa semente do evangelho na vida deles, está sufocada pelos próprios egos que ele também já tinha dentro da congregação. Oxalá se esse ego não se tornou maior ainda aos olhos de Deus, porque eles, dizendo conhecer a verdade, cometem pecados muito maiores, porque congregação muitas das vezes falta a clareza da verdade. Só que eles agem por ignorância. E o que a Escritura diz? Que Deus não leva em consideração o tempo da vossa ignorância. Por isso, a transcendência dos frutos, mesmo na ignorância, é muito mais válido do que os doutores que estufam o peito e acham que estão indo para o caminho do céu, transcendendo a mentira nos próprios membros, a transcendência do engano, a transcendência da avareza, do orgulho, o modus operandi do joio. Entende? Aí o Júnior passou um tempo, o Júnior encontrou um irmãozinho, o Júnior do canal Refletir em Cristo, encontrou um irmãozinho e o irmãozinho falou: Júnior, se tiver 20 é muito daquela galera. Que evangelho que é esse? Você já viu? Que evangelho, né? Vamos lá, porque o evangelho, o reino de Deus não redrigue, né? Não retroage. A obra que ele faz é perfeita. Agora você já viu? Se lá era o evangelho verdadeiro, por que saíram então? Será que eles se apostataram do evangelho? Não, é porque nunca foram. Olha só, eles estão parecendo gado num caminhão, que aonde o caminhão vira a curva, todos vai, aonde que vai para o outro lado, todo vai. Eles são ovelhas perdidas que seguem a manada, são cegos. Eles são realmente os cegos, vê muito curto, mas onde está indo, está aí na multidão. Aonde sopra o vento, vai. Só que ninguém dá atenção, né? Ninguém dá atenção muito pelas escrituras. E é exatamente isso que a Escritura diz das parábolas. 5 loucas, 5 prudentes.
Metade. Né? Não importa se o Aue está maravilhoso. Né? Um será levado, outro será tirado. Dos libertos leprosos, só apenas um voltou a seguir. E o que está acontecendo aí? Tiveram a restauração do evangelho? Não, pelos frutos não tiveram restauração. Evangelho pode ter caído a semente do evangelho, vai nascer ainda. Precisa dessas tempestades para nascer o evangelho em coração de muitos. Precisa dos críticos, dos próprios companheiros que eram a favor, agora crítico. Com essa debandada, com isso que está acontecendo, muitos vai gerar sim o evangelho. Acredito nisso, porque essas são as dificuldades. Na zona de conforto não existe igreja que cresceu e prosperou. Não existe evangelho que cresce em meio à zona de conforto. Então por isso que é um engano quando fala agora chama a igreja perfeita, vamos tudo para lá. Você quer levar isso para uma zona de conforto? Você quer acabar com eles. A congregação, por mais que esteja baseada na ignorância, Deus não leva o tempo da ignorância dos que, antes de ter a esclarecimento maior, apesar de muitos estarem salvos, ele não leva o tempo de ignorância em consideração. E com esse movimento vai gerar o evangelho em muitos. Então, presta atenção. Daqueles 80, ficaram 20 ali que falaram para ele. Então são pessoas que estavam acomodados, porque nós somos seres humanos acomodados. Então na congregação também está cheio de gente que acomodou, criou zona de conforto porque nasceram, cresceram naquele lugar, porque é tradição. É muito bom o meio social da congregação, entendeu? Você não tem cobrança de dízimo. Por exemplo, outro fato, na primeira presbiteriana as pessoas vêm nos comentários, eu tô vendo um maravilhoso comentário muito coerente, muito mais cristãos dos próprios CCBanos, que tem muito no meu canal agora, do próprio da CCB, eu nem vou chamar de CCBano mais, vou chamar dos irmãos da CCB, muitos, com coerência, com clareza, com lucidez do evangelho em si, do que dos próprios calvinistas aí, os que vêm ali comentar, isso porque eu não estou na congregação, os que vêm comentar não me tratam como irmãos. Pela forma que mostra os comentários. Então, se vê de 80 voltar para 20, significa que não houve a procedência de houve uma comoção, houve uma debandada da massa e o bando da corja ali seguindo, né? Desculpa, vocês notaram que eu fico assim, ó, faço demais esse movimento. Ai, eu tenho que me policiar, senão fica muito correndo assim. Ó, você não vê essa máquina, você não acha que, não parece, vamos lá combinar eu e você aqui, ó. Não tá parecendo essa tal de galera do verdadeiro evangelho? Ó, não tá parecendo que é mais mesmo uma política, um time, uma máquina para fazer dinheiro? Eu tava lá na primeira, acho que eu comecei para falar, desculpa que se eu não fizer esse corte ali para excluir a parte, mas na primeira presbiteriana que eu fui, um podcast que o pastor fez com outro pastor do Canadá na época, ele estava com um projeto de expandir porque ó, tem muito disso, nós temos que plantar a igreja, eles colocam muito, isso até nos próprios discipulados, lá vamos plantar a igreja, só que muitas vezes não sai do papel. Aí nesse discipulado, né, nessa primeira igreja que eu estava, o pastor conversava ali no podcast com outro que desapareceu do ar, daí eu queria colocar um pedaço para vocês aqui. Mas tem irmãos que estavam ali que eu comentei e passei as informações. E tem um que até assistiu junto. E o pastor falava de como ele estudou na universidade, na faculdade. Aqui até eu conheço, era perto de Harvard, aqui em Cambridge. Eu passo sempre ali em frente, que ele estudou. Que inclusive era uma faculdade de teologia liberal. Só que ele estava dando ali, ele estava precisando daquilo ali, porque a presbiteriana não aceita ninguém sem... Cara, isso não é retardar o movimento. Jesus quer que vão... Só foi batizando, vão para as nações, espalham-se. Ele não falou, fica aqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ele ficou com os discípulos, com os apóstolos, sim. Durante aquele tempo demonstrando... É outra casa, é outro fato. Não se põe aqui dizer sobre isso. Aí, a presbiteriana não aceita ninguém que não tenha diploma. Precisa de diploma, formação acadêmica, precisa de teste em cima de teste. Eu acompanhei aqui, quando eu estava nessa segunda presbiteriana, né, eu conheci um pastor, inclusive eu acho que se vai usar, ele até assiste meus vídeos agora. É o outro, não tem nada a ver daqui esse problema. Ele até voltou pro Brasil agora esse dia. E no dia seguinte ele ia fazer um teste e o pastor sênior falou pra ele assim: deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aí ele ficou pensando quando ele fez, ele falou: ó, estude hoje à noite porque amanhã eles vão fazer essa pergunta pra você. Você acredita, se não passar nas perguntas, se você não responder, você não consegue ser o pastor. Que evangelho é esse, gente? Aí voltando ali no podcast que estava fazendo, o pastor ali falou assim, eu já sabia desse testemunho dele. Inclusive, quem assistir daqui vai saber de quem eu tô falando, daqui da América. Porque ele sempre conta esse testemunho.
eu saí do Brasil, fui para América para ser jogador de futebol, sempre foi meu sonho. Eu era de Maringá, sempre foi meu sonho jogador de futebol. Não consegui. Aí eu fui para teologia. Aí nessa live, desse podcast, olha, ele falou assim, com todas as palavras: a nossa profissão, nós temos que fazer conforme que a gente aprendeu. Nós temos que exercer essa nossa profissão. Porque, tipo assim, se nós não conseguirmos plantar igrejas utilizando daquilo que nós conhecemos, da nossa metodologia, tipo assim, ele nunca falou de oração, nunca falou de busca e regra exata em cima da escritura, mas ele conversava um assunto como se fosse um profissionalismo, entendeu? Ele ascendeu agora, porque atendendo 2 igrejas ali, porque o outro pastor lá foi destituído, né? Teve problema lá do passado. E agora, que evangelho que é esse, gente do céu? É uma máquina mesmo. Eles se acham profissionais. Até por trás disso, eles enganam, botam a máscara de pastor cristocêntrico, pastor bíblico. Gente do céu, eles perderam quando pensaram em fazer uma faculdade para ser apto, para serem exclusivos trabalhadores da seara, para ganhar $8.000, que foi o que eu coloquei até a capa, eu não comentei naquele vídeo, mas $8.000 ele falou no nosso discipulado várias vezes. $8.000 os pastores chegam a atender aqui, a recomendar os pastores principais dentro da organização da Presbiteriana. $8.000. Não é uma máquina de fazer dinheiro, não é um negócio, essas conferências, fazer o evangelho em implosão, crescer entre nós mesmos, vamos ejacutar nós mesmos. Por isso que morreu o evangelho entre aspas. 12 reformadores na Europa. Morreu. Porque foram matando o trigo, ficou só joio, e joio ficar entre joio não tem graça. Acabou. Já era. Porém, eu acredito que muitos vão se converter, sim. Muitos vão se converter. Muitos saíram da congregação, são perdidos. Às vezes, que nem eu já falou, uns foram lá para Umbanda, outros para não sei o que tem. Se a semente do evangelho em algum momento caiu na vida desses eles vão germinar mesmo que eles não voltem para a igreja de igreja. Agora vamos lá para finalizar. Falei demais já. Quais são os últimos... quais são um dos sinais dos finais dos tempos? Que Jesus falou. A apostasia. A apostasia no Apocalipse demonstra também a influência da Babilônia no lugar sagrado. Presta atenção agora. Fica com essa reflexão. Entenda bem o que eu vou dizer. Porque não use da tática dos calvinistas que gostam de utilizar do que você não falou, ou da metade do que você falou, eles excluem outra metade. Porque é assim que eles fazem. E é assim que eles agem. E é assim que nós estamos cheios de provas e estamos vendo o que está acontecendo. Entendeu? Quais são uma das últimos sinais dos finais dos tempos? Por isso que eu vi muita luz nos comentários dos irmãos da CCB. Muitos já têm essa consciência. Por isso que eu falei também no primeiro e no segundo vídeo, que eu ataquei sobre essa parte. Tem muita gente da congregação de todos os lugares passando numa velocidade relâmpago perto desses caras extremistas, desses calvinistas, no geral aqui, que estão agarrados na tulipe. Porque aqueles que forem das igrejas reformadas, que não se doerem, porque eles não são calvinistas, eles são de Cristo. Eles são de Cristo. Outra coisa que eles queriam normalizar. Não tem como se escapar. Ou é Calvino ou Armínio. Ou é John Wesleyano. Ou é não sei o que tem lá. Eles queriam normalizar isso na cabeça. Eles maceta mentira, para você normalizar na cabeça isso. E é mentira. É Cristo. Nem Paulo, nem Apolo. Cara, isso é mais óbvio do que nunca. Só os cegos e desequilibrados, igual eu era, que fazia isso. Queria acreditar de que é mesmo. É verdade. É Calvino ou Armínio. Deixei de falar que sou Calvino. Então Armínio, vamos macetar ele porque Armínio... Anti-evangelho, evangelho de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer que está tomando esse povo. Já está cheio de síndrome de Lúcifer. Narcisistas do evangelho. Sabe, tem uma similaridade, isso que nós estamos vendo, com narcisismo no meio da fé. Narcisismo no meio da fé. Deixa eu terminar aqui, senão eu vou só prolongando. Quais são um dos assuntos dos finais do tempo? Olhem, os finais dos dias verão sinais do céu à terra. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Enganaria a muitos. Você vai sair, vai levar seu filho para a escola. Você precisa ir no hospital, sua consulta marcada. Você precisa fazer uma entrevista de emprego. Você precisa ir na farmácia ou no mercado, comprar um leite, um café, um pão, fazer sua compra. Qualquer atividade
secular para sua sobrevivência, que você vai sair na rua e vai fazer, ó, que nem eu tô dirigindo, ou aqueles vão trabalhar dirigindo, ou você vai fazer um passeio no final de semana. Escute isso bem. Olha, você vê sinais no céu de fogo abaixo e alguém gritando: eu sou Cristo, eu aqui tenho Cristo no meu coração, eu não sei o que tem, e você, eu creio. Você vê isso, gente? Você vê isso? Alguém responda que sim, porque eu acho que não vai ter ninguém que vai responder sim, né? Presta atenção. E o que as escrituras diz? Verão sinais de alto a baixo e, se possível, enganações. Aonde que você vê? Onde que está ligado isso? Com a questão da fé. Hoje em dia as pessoas levam tudo pela fé, a questão de fé, que estão dentro das igrejas. Então o que acontece? E essa observação é para os sinais do engano. Então, aonde o diabo mais vai se parecer com Deus? Vai parecer com cara de santo, trajado como santo, vai fazer sinais como se fosse o Deus, porque é lá nesse âmbito, nesse lugar da fé. Aonde que o enganador... Por que a palavra engano é engano? Aonde mais que alguém pode ser enganado? É aonde mais você acredita que não vai ser enganado. É aquilo que você compra acreditando que jamais pode ser o falso. Naquele lugar mais top, mais conceituado. Você acha que a sutileza de Satanás não encontrou os melhores lugares para se passar por Deus? Aonde mais Satanás está querendo se passar por Deus é dentro das igrejas. E é o próprio sinal do Apocalipse, da influência da Babilônia, é o próprio sinais dos finais do tempo, da apostasia. As igrejas todas estão apostatadas. Porque a minoria da minoria que estão ali nem contabiliza. Entendeu? Nem contabiliza. Mas os que foram regenerados em Cristo, estando em qualquer das denominações, qualquer que seja elas, eu estou falando qualquer mesmo que chamados de seita, esses não serão enganados. Pode fazer fogo dos céus, a terra, à vista dos homens, esses não se perderão, porque está escrito: nem os dos escolhidos se perderiam. Você consegue entender isso? Agora, se eu acabar meu vídeo aqui, os extremistas vão falar assim, ou os calvinistas vão falar assim: ah, você está pregando desigrejamento. Ah, então qualquer um que ficar fora das igrejas vai para o céu. Está sendo mais fácil salvar. Eu não disse isso, tá? Só que os sábios entenderão o que eu estou falando. Não estou falando saia correndo das igrejas, porque tem gotículas do evangelho, mas aqueles que estão transformados no evangelho, mesmo que fora das igrejas, porque é outra distorção dos extremistas. Eles nem sabem dizer o que é a igreja verdadeira. Eles não reconhecem a igreja mística do corpo de Cristo. Só que você, que a semente do evangelho germinou em Cristo Jesus, nós estamos conectados na igreja mística invisível de Cristo, mesmo não estando cultuando junto fisicamente. Só que a essência do sangue de Cristo, a seiva da videira verdadeira, aquela vara que não dá frutos, lança fora, mas aquelas que estão conectadas, enxertadas na videira verdadeira, corre a seiva de Cristo. Então o que acontece? Vão desigrejar todo mundo. Mentira. Essa não é a voz da verdade. Essa é a voz dos mentirosos, dos enganadores, porque fazem parte e como com o engano de dentro das igrejas. Eles não ressaltam, eles querem levar você para a religiosidade. Eles querem mostrar o evangelho e levar, mas coma mais desse veneno. Esse veneno vai te satisfazer muito mais. Mentira, para você ficar cego, seguir eles, é mentira. Entendeu? Porque a verdade é essa, que os que são de Cristo, regenerados em Cristo, nascidos na essência, no peito, no coração que pulsa, pelo sangue que corre nas veias de Cristo, a seiva que vem de Cristo, esse sim, ele agirá, ele estará fora dos templos, estará dentro dos templos, aonde ele estiver, ele vai agir conforme o caráter de Cristo. Então ele não vai querer se isolar. Ele pode até, na aparência desses calvinistas, dizer que ele tem um culto online, ele congrega com um grupo, mas não tem a instituição XY no CNPJ. Por quê? É porque eles querem justificar que eles estão melhor que o outro, porque é o extremo. Eles não estão a fim de unir irmãos, mas só que eles não têm a clareza nem a essência do sangue que corre na mesma veia que você, que tem a sede. Eu quero ver um cristão regenerado que consegue ficar longe. Não existe. Por mais que eu congregue com 5, 6 numa casa X ou Y, ou eu encontro em grupos e nós desenvolvemos o conhecimento e a fé, isso já prova que você, a igreja de Cristo, está conectado. Não é nada e ninguém vai tirar isso de você. Você mesmo vai saber e você mesmo vai reconhecer isso em você. Bom, graças a paz, abraço, a paz de Deus. Compartilhe, curta
com quem você ama, com quem você quer. A Pamela falou uma coisa muito boa nesse vídeo de hoje dela. Não sai da congregação. Se você entendeu que tem que sair, sai. Porque eu também digo a mesma coisa. Até disse no outro vídeo isso. Quando desenvolver aquele sentimento de querer algo mais forte, mais fortificado, entendeu? Porque nós temos níveis também de conhecimento no Evangelho. Então cada um é cada um. Vai ter que buscar em oração e a fé. Mas a semente do Evangelho, busque pela verdade das Escrituras. Busque ouvir uma pregação evangélica. Busque o discernimento do Espírito Santo. Entendeu? Então se você vê que é a hora de sair, porque você já não aguenta mais, porque realmente, conforme vai desenvolvendo, muitos estão salvos, mas estão lá ainda pacificados, e o Senhor os levará no reino da glória e vão se encontrar tudo junto. Se Deus quiser, a graça dele, porque não favor merecido em mim, porque eu sou um pobre pecador. Sou um pobre pecador, eu preciso da misericórdia de Deus todo segundo. Eu amo a verdade. Entendeu? E nós vamos se encontrar no céu. Mesmo que os que mentiram, os que enganaram, vão pagar caro. Vão pagar caro. Maior será o juízo deles. Abraço, fica com Deus. Armadilha preparada.